Prazer Bem, nosso. nós escolhemos da obra Minha Vida Noutra Vida, de Jane Cook. Ela, Kukel, ela, na verdade, era britânica, não é? Arquiteta, mas ela tinha lances na vida, insights, onde ela se via noutra época, com muitas crianças correndo, brincando, chamando-a de mamãe. E ela vê a cidade, ela vê a paisagem, ela vê o campo, ela vê um homem com quem estava casada. Aquelas reminiscências vinham na sua mente, aqueles insights. Ela chegava a conversar com a mãe, já adulta, e fala na cidade, no centro da cidade. E a mãe tira do baú um desenho que ela fez com 5 aninhos. Essa mesma praça, uma igreja central, as divisões. E ela observava, por exemplo, dialogando com as crianças. Ela dialogava com as crianças. E ensinando o dever de casa, o menino escrevia Irlanda e a data em que aquilo se processava, aquela data, está entendendo? Ela comentava com a mãe que era na Irlanda. Ela tinha certeza de que ela era Jane Cook, Jane Cook, Kukel, a reencarnação de Mary Sutton, que era o nome da mulher que ela via, muito doente, a Mary Cook, Mary Sutton, muito doentinha, que ela falece de pneumonia. Ela havia nascido, Mary Sutton, em 1895 e falecido em 1932. 21 anos depois, 1953, nasce Jane Kukel. E com esses insights, com essas lembranças, não é? Ela vê um diálogo, ela vê com as crianças correndo no campo, os meninos brincando, caçando, eles caçando, botando arapuca, né, um cesto, para pegar lebres, para pegar coelhos. E uma dessas vezes ele pega uma lebre muito bonita, o menino, já com seus 12, 13 anos. E ele não quer matar o animal. Ele está com a mãe acompanhado com ele. E o pai também, eles estavam recolhendo nas armadilhas que haviam colocado no campo o que eles haviam pegado. Quando ele vê aquela lebre debaixo do cesto, ele diz à genitora que não queria matar. Aí a mãe diz a ele: Meu filho, faça aquilo que o seu coração pede, aquilo que o seu coração manda. E ele vai e solta a lebre. Está entendendo? Mas ela se via, ela tinha aqueles insights, essas lembranças muito, muito vivas de uma existência passada. E então, quando ela vê no caderno do menino, na Irlanda, ela vai bater na Irlanda. Vai procurar aquela família, o sobrenome da família, né? E então procura o padre, que aliás, ela vai se submete a um tratamento. Ela procura um psiquiatra que faz uma regressão de memória nela, né? E vai dizer que aquelas lembranças não são sonhos, são etapas de vida que ela vivenciou. Aquilo está arquivado na sua mente. O que é interessante, Matusalém, nesse livro, Minha Vida em Outras Vidas, eu me lembro de você, ele quando começa o livro e o filme, ele traz aquela frase que você gosta de repetir, de William Shakespeare: há mais coisa entre o céu e a terra que a nossa vã filosofia conhece, desconfia, não é? Então, ela vai bater na Irlanda e comunica ao padre, né? Conta a história ao padre, o relato do padre, o padre no sermão no domingo comunica às pessoas, pergunta por uma certa família, né? Uma certa família que vivia na região dos Sutton. Ela era Mary Sutton. E ali no meio daquelas, ela tinha um senhor idoso que se lembrava da família e conversa com ela, dialoga com ela e mostra a ela onde era o casebre da família.
que ela faz menção. O casebre, eles viviam aqui. Vai ao cemitério e mostra onde era a sepultura dela. Tinha o nome dela, Mary Sutton, né? E diz a ela que um dos filhos do casal, o mais velho, Sonny, todo domingo vai depositar flores no túmulo. E ela então espera o domingo. O marido apoiou o filho que ela tinha nessa encarnação, Jenny Cockle, vão com ela. E então ela espera no cemitério e vê com aquele senhor idoso, um homem já idoso, com flores, depositando no túmulo dela, de Mary Sutton, que ela tinha vivido anteriormente. Então ela se aproxima do homem e tenta um diálogo com ele. E ele, muito desconfiado, irlandês, né? Com aquela mulher estranha, evita um diálogo com ela. Mas ela pede, ela insiste, que quer conversar com ele, que deseja conversar com ele, que conhece a família dele, e ele estranha muito aquilo. Aí ela lembra o diálogo que teve com ele com relação à lebre. Né? Repete para ele a frase que havia dito a ele: faça aquilo que o seu coração mandar, meu filho. E ele foi e soltou a lebre. Quando ela toca naquilo, ele se toca. Como é que aquela mulher sabia de um fato que só tinha passado com ele e com a mãe dele? Aí ela vai e diz, né? Conta a ele as lembranças que tinha do passado, e ela provavelmente tinha sido a reencarnação da mãe dele. Ele aceita esse argumento, né? Ele aceita esse argumento e reúne todos os outros irmãos. Ela teve 8 filhos. Na verdade, ela teve 10, mas 2 morreram de parto, né? Mas ele reúne, já um ou outro havia falecido por algum tipo de doença, mas todos os outros ele reúne, né? E ela mantém contato com a família que tinha tido na encarnação passada. Ela morreu muito jovem, a Mary Sutton. Ela morre com 32 anos, né? Melhor, com 37. Ela nasce em 1895 e desencarna em 1932. 21 anos depois, Jenny Cockle nasce, encarna, com todas as lembranças desses fatos anteriores. Então, isso é uma prova extraordinária de reencarnação, né? Eu aconselho a quem não viu o filme ver Minha Vida em Outra Vida. É um relato extraordinário, uma comprovação da sobrevivência da alma fantástica, não é? Que está no ensinamento de Jesus. Não é? Jesus, em Mateus 11:14, no livro, na Bíblia, revista e atualizada, que essa Bíblia ela é muito interessante. Essa Bíblia é uma tradução de 1945, que os evangélicos, os protestantes fizeram de um achado de um estudioso em 1859, né? Esse estudioso de línguas mortas, né? Ele encontra um exemplar, não é? Um códex que está no Vaticano, tem o Codex Vaticano, tem um no Vaticano, e tem o Codex Sinaiticus, que está na biblioteca, foi encontrado na biblioteca do mosteiro de Santa Catarina, nos pés do Monte Sinai, aonde esse estudioso, Tischendorf, Constantino Tischendorf, passou a noite. Ele encontra aí, é um exemplar do 4º século, que não sofre uma evolução textual. Né? Essa Bíblia, ele não sofre uma evolução textual, como as nossas Bíblias. As nossas Bíblias, ela vai, ao longo dos séculos, sofrendo uma que eles chamam de evolução textual, vai se acomodando os textos aos seus dogmas, às suas doutrinas, não é? Eles que parecem ser o dono do Cristo. Nesse livro, entretanto, ele não sofre uma evolução textual. Do jeito que ele foi encontrado, em 1859, se não me falha a memória,
no mosteiro de Santa Catarina, os protestantes fazem uma tradução que é a Bíblia, revista e atualizada. E lá em Mateus 11:14, como eu estava dizendo, Jesus diz aos discípulos: se quereis reconhecer, quando ele vê João Batista pregando, se quereis reconhecer, que na Bíblia nossa, que sofreu uma evolução textual, tem, se quereis dar crédito. Na Bíblia de Tischendorf, revista e atualizada, está, se quereis reconhecer, ele mesmo é Elias. Jesus faz uma afirmação direta a João Batista, dizendo que João Batista, ele mesmo era a reencarnação do profeta Elias. Isso é fantástico, né? Isso é fantástico. São duas afirmações de Jesus a respeito de João Batista, né? Essa em que ele diz aos discípulos, Mateus 11:14, da Bíblia Revista e Atualizada, se quereis reconhecer, ele mesmo, João Batista, é Elias. E depois que ele desce do monte, que eles dizem, porque dizem os escribas que eram reencarnacionistas, que é preciso que Elias venha primeiro. E se Elias devia vir na frente do Senhor, que é o Messias, vinha como seu precursor, o que é que está fazendo Elias ali no Monte Tabor, que nós acabamos de ouvir? Não era para ele estar encarnado, não? Né? A pergunta era essa dos discípulos. Aí Jesus vai e diz, Elias já veio, habitou entre eles, e eles não o conheceram. E está lá no Evangelho. É assim, e ele falava de João Batista. Eles entenderam que Jesus estava falando de João Batista, que já havia sido decapitado, já havia morrido. São duas afirmações diretas que o Evangelho traz, né? Jesus dizendo, se querer reconhecer, ele mesmo é Elias, e no outro momento Jesus diz, Elias já veio, habitou entre eles, e eles não o conheceram. E essa pessoa era João Batista, a reencarnação. Então, a reencarnação ela é verdadeiramente comprovada, não é? Ela, através dos traços psicológicos do indivíduo, João Batista se vestia do mesmo jeito que o profeta Elias se vestia, porque era o mesmo espírito, com os mesmos gostos, com as mesmas tendências, com as mesmas inclinações, com o mesmo ponto de vista, não é? É através dos traços psicológicos, era a mesma pessoa. E outra maneira é através da revelação, como Malaquias diz que Elias viria como o precursor do Cristo. E nestas voltas eu vou cantando a canção tão feliz que diz ai lili, ai lô. Por isso é que sempre contente estou. Ai lili, ai lô.